Então vamos lá. Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia. Eu achei que hoje ninguém ia assistir a aula. Logo chega. É porque tem gente que deixa pra acordar na hora que a aula começa. Pior que é, né? Vou dar um tempinho aqui então. Nádia, minha internet, eu tô com problema de energia. A chuva de ontem deu um curto no poste lá fora da rua. Eu estou ligando na Enel, eles não me atendem. Aí se acontecer de travar ou sair automaticamente é por conta disso, tá? Porque minha energia ela tá oscilando. Ah, eu aviso pros meninos então. Você avisa? Aí tá dando queda. Aí tá, a minha Aviso. internet, ela tá bem lenta. Tá vendo que tá travando um pouco? Mas eu vou, Só às vezes. tá, eu vou tentar aqui, tá? Vou dar aula, aí eu vou ministrando ela pra você. Se acontecer de sair automaticamente é por conta disso, tá bom? Tá. Aí você já coloca pra Já mim. é pra colocar o nome na. Isso, coloca o nome pra mim aqui no bate-papo. Osimar também, Ok. coloca por favor o nome no bate-papo e a sala, apesar que já tá aqui segundo bem, mas coloca lá, fica mais fácil pra mim, que eu já salvo automaticamente, tá? Ok. Então tá bom. Então já vou começar, que caso não der certo, a gente já iniciou o conteúdo, pelo menos, tá? Então vamos lá. Isoladores sonoros, dando continuidade àquela aula passada que a gente estava falando do som, né? Então nós vamos falar de som e luz. Nós começamos falando das propriedades do som, como ele foi descoberto, como ele foi estudado, postulado, a gente vai dar continuidade nisso, tá? Então vamos falar dos isoladores sonoros e a absorção, né? A absorção, ela vai acontecer quando uma onda sonora ela vai atingir um obstáculo qualquer, né? Quando ela atinge esse obstáculo, parte dela, né, parte da sua energia sonora ali, ela é refletida ou transmitida, ou ela é refratada, ou ela tem uma intensidade menor. Então, o planeamento, né, do isolamento sonoro de um edifício pressupõe uma análise. E aí, nessa análise, tem alguns critérios que têm que ser decididos. E aqui tem alguns critérios que são a fonte de ruídos, caminhos percorridos pelo som, né, ou pelos receptores, que são as pessoas que vai escutar, o que deve ser isolado, como isolar, né? Então aí existe os bons, né, e os maus, que são os isoladores de som. Então, nesse caso, deve-se utilizar materiais que vai absorver, né, esse tipo de som. E exemplo desses materiais seriam as placas, painéis, forros, espumas, poliuretano, lãs de feltros de rocha, de vidro ou até mesmo de cerâmica. Esses materiais todos citados aí é os que são usados para reduzir a transmissão de som, tá? Então, quando se quer isolar, né, por exemplo, isso é muito utilizado em alguns bares, assim, em lugares em que tem casas, muitas casas ao redor. Então, há essa necessidade de isolar esse som, então é esse material que se usa nas paredes. Agora, a difração, passou demais, a difração, né, do som. A difração, ela é a mudança na direção da propagação desse som. Isso aí acontece devido à passagem do som pelo obstáculo qualquer. Quer dizer isso, né? Isso aí vai permitir que nós possamos ouvir o rádio no local da casa, diferente de onde o rádio está. O obstáculo, segundo o Ana, é qualquer coisa, pode ser as paredes, pode ser uma divisória, qualquer coisa seria esse obstáculo.
Então, nesse caso, vai existir a relação entre o comprimento da onda, como nós já vimos anteriormente, né, e o obstáculo, que é onde vai estar a direção desse som. Então, quanto maior for a razão entre os dois primeiros, maior é a difração, maior será a forma que ele vai se emitir, tá? Então, a gente tem o comprimento de onda e a dimensão do obstáculo. A gente viu a formulazinha na nossa última aula também. Então, qual é a intensidade do som e qual é o nível dessa intensidade? A unidade de medida do som é sempre em watts por metros quadrados e a intensidade sonora ela é dada em decíbel, tá? Então, nós temos aqui, ó, a escala, né, especial que exprime o nível da intensidade sonora, o nível do som, é dada por esse aparelhinho aqui, que é o sonômetro, que vai medir o nível da intensidade sonora, tá? E perceber se ele é graduado ou se ele é decíbel, tá bom? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Abaixo do nível da percepção auditiva humana é esse nível aqui de entre 10 a 0, né? Sons abaixo de 0. Aqui, ó, na fala humana, nós vamos ter de 10 a 30 decíbel. No aspirador é de 40 a 70 decíbel. A motocicleta de 70 a 90. O trovão é de 95 a 115 decíbel. E aqui a gente tem um avião, né, que é a decolagem de um avião, que ela tem uma refração de 120 a 140 decíbel. E aqui, ó, o que pode provocar até mesmo lesões, né, auditivas. E aqui a gente tem o lançamento de um foguete, né, espacial, que pode atingir de 150 a 190. Tanto avião quanto foguete pode ser prejudiciais e causar lesão, tá? O espectro sonoro é o que vai mostrar como que é essa distribuição, como que é essa frequência, né? E como que se comportam as ondas do som. Então, a gente tem aqui o espectro, que a gente tem o infra dos sons, o verdinho. O laranjadinho já são os sons audíveis pelo ouvido humano. E aqui os ultrassons, que é a frequência. Então, o espectro sonoro ele é constituído por uma banda de frequência, que é de 0 a 20 Hz, que é um conjunto de infrassons, que seriam as vibrações lentas, que são inferiores a 20 vibrações por segundo, né? Essas nós não conseguimos ouvi-las. Já uma banda de frequência de 20 Hz a menos 20 kHz, né? Que é Kelvin Hertz, que é o conjunto de sons audíveis ou percepcionados, né, pelo ouvido. Já a banda de frequência acima de 20 é o conjunto de ultrassons, que são as vibrações rápidas, mas não podem ser detectadas pelo ouvido humano, que são percebidos somente pelos animais, né, como gatos, cães e morcegos. Os problemas de audição, né? Então, como que acontece? O nosso ouvido ele tem essa constituição aqui, ó, em que o A é o pavilhão auricular, que é a orelha, o B é o canal auditivo externo, tá vendo? Aí a gente tem o Czinho, que é o nosso tímpano, que é bem aqui. Aí a gente tem aí a trompa do Eustáquio, que é o Dzinho, ó, trompa do Eustáquio. O labirinto, que é essa voltinha aqui. O caracol, que tem a forminha de um caracol mesmo, e os ossículos, tá? Que é esses ossinhos aqui. Então, a deficiência auditiva, né, que é a surdez, ela é essa incapacidade parcial total de audição. Pode ser causa dela na nascença, né, de nascença, ou posteriormente a algumas doenças específicas. E aqui a audiograma, que é o registro limiar da audibilidade que nós temos, é feito dessa seguinte forma, ó. Então, a gente tem os sons inaudíveis, né, em hertz, e os audíveis, né? Tudo que tá verdinho, ó, essa parte aqui, ó, essa parte
aqui, o vermelhinho, limiar de altividade, que é os sons dolorosos, são aqueles sons que incomodam, tá? Limiar da dor causa desconforto e ruídos, mas são audíveis, tá? E esse aqui, por exemplo, de música é o de conservação. Lembrando que aqui, ó, nós temos ó, o avião como exemplo, o som. Aqui a gente tem uma espécie de um ônibus. São tipos de sons que são emitidos que causam dores, né? Pode causar algum tipo de deficiência com o tempo, tá? O som no dia a dia, como que acontece? A ecografia, que é essa imagem, tá vendo que é de um ouvido, é a ultrassonografia, né? Que é um método para diagnosticar o eco que é produzido pelo som, para ver em tempo real as sombras que são produzidas, né? Dentro do nosso ouvido, tá? Os aparelhos de ecografia usam então ultrassom em geral, que é o que vai medir a frequência próxima de 1 Hz. Então, conforme essa densidade, né, as estruturas de atenuação na mudança também, na fase dos sinais emitidos, vai variando. Então, é possível aí fazer uma tradução dessa escala, né, que está mostrada aqui, ó. Tá? Possível fazer uma tradução dessa escala e mostrar o que está acontecendo. No Brasil, esse tipo de exame é feito quando o recém-nascido nasce, mas é o mais simplesinho, que é o famoso teste da orelhinha, em que coloca eletrodos nele e o computador faz uma leitura do som que ele está ouvindo, que ele recebe um estímulo, e aí ele vai fazer a leitura do que ele está ouvindo e diagnosticar se ele é surdo ou não. No nosso dia a dia, as aplicações do eco, né, que a gente chama de sonar. Então, os navios vão emitir esse sonar, né, que vão de um determinado intervalo de tempo. Esse sonar, ele é característico das ondas, e aí a gente vai ver velocidade, frequência e o tempo gasto para a onda ir e voltar. E aí você pode calcular a profundidade de um cadurme, a forma dos fundos oceânicos, ou até mesmo localizar embarcações perdidas. Alguma pergunta sobre essa parte do som, meninos? Ainda? Dúvidas? Mais questão teórica mesmo? Relembrando, ó, que nós aprendemos uma formulazinha aqui em cima de como calcular, ó. Tá vendo? Então, quando eu quero saber a velocidade de um eco emitido, meninos, o que eu preciso usar para calcular? Ó, a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo, tá? Pelo intervalo de tempo, por isso que é ΔT. Então, usando essa fórmula, eu vou descobrir qual que é a velocidade do som emitido, qual a velocidade desse eco. Lembram dessa formulazinha? Sim? Não? Vocês estão me ouvindo? Olha, lembrar que tinha uma fórmula eu lembrava, mas não lembrava como era. Então, eu vou voltar lá de novo. Então, eu vou passar. Vocês vão precisar dessa formulazinha. Vou voltar lá, tá? Tá. É a próxima. Aqui, ó. Que é a reflexão do som, né? Para mim calcular a velocidade que um som ele é emitido, eu tenho que usar essa fórmula. Então, eu vou observar. A fórmula é essa. A velocidade é igual à distância dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, o ouvido humano ele só pode distinguir dois sons com intervalo de tempo de 0 e 1 segundo, tá? Na verdade, 0,1 segundo, né? 0 e 1 não, é 0,1 segundo. E o som, ele tem uma velocidade de 340 metros por segundo no ar. Então, isso aqui são dados constantes. Um som ele tem 340 metros por segundo, né? No ar. Eu quero saber qual que é a velocidade emitida, então,
desse som em que qual é a distância que ele pode percorrer, certo? Então, olha só, eu vou pegar os dados que eu tenho e eu vou substituir. Se a velocidade é 340 metros por segundo, então onde tem um Vzinho, vou colocar 340. A distância, que é aquilo que ele está percorrendo, é aquilo que eu quero saber. Vai ficar em branco. E aí, dividido pelo segundo, o intervalo de tempo que o ser humano consegue ouvir, que é de 0,1 segundo. Feito isso, multiplico o cruzado. Então, vou ter distância que é igual a 340 vezes 0,1. A distância é igual a 34 metros. Ficou claro? Sim. Sim? Bem facinho, né? Então, vamos falar um pouquinho da luz agora. Vamos lá. Propriedades e aplicação da luz, né? Sinais luminosos. Quais são todas as fontes luminosas que temos? Nós temos aí, ó, as naturais e as artificiais, né? Então, a luz, ela vai ter ondas eletromagnéticas e energia. Essa luz, ela pode se comunicar ou através de objetos. E aí, ó, nesse mesmo tempo, a gente tem as transparentes, que deixa ultrapassar, né? Que deixa se atravessar pela luz. Translúcidas, que é o que deixa atravessar parcialmente pela luz, e as opacas, que não deixa atravessar pela a luz, tá? Que são os objetos. Então, a gente tem os objetos transparentes, que é aquele que deixa a luz passar, os translúcidos, que deixa a luz passar parcialmente, e os opacos, que impedem essa luz de passar por ele. Os corpos iluminados são todos os corpos que não possuem luz própria. E os corpos luminosos são todos que produzem luz própria, tá bom? Ficou claro isso? O espectro eletromagnético. Esse espectro aí, ele vai marcar qual é a radiação eletromagnética de uma luz emitida. Então, ele é um conjunto de todas as radiações emitidas, tá? E o espectro de luz visível é o conjunto dessas radiações que são visíveis, que é aquilo que a gente olhando consegue perceber. É claro que muita coisa a gente não consegue perceber, o que a gente não consegue perceber em laboratório tem um equipamento chamado espectrômetro. Ele vai fazer a leitura dessa luz, que é o que a gente chama de que o espectrômetro ele vai avaliar qual é a velocidade dessa luz e a quantidade de elétron que é emitida nessa luz, tá bom? Mas isso aí vocês já devem ter ouvido falar também, né? Então vamos lá. O triângulo da visão. A energia luminosa é aquela que vai propagar a partir de uma fonte luminosa. Então, ela tem algumas propriedades. Primeiro, ela propaga sem linha reta. Ela tem uma velocidade definida de propagação, que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Pode desaparecer total ou parcialmente quando atravessa um meio material, ou ela conserva-se desde que não encontre nenhum meio que a absorva. Então, o triângulo da visão é um modelo físico para representar o mecanismo da visão. Ó, então, a gente tem aí a fonte pela luminária, nós temos o receptor, que é o que o menino está recebendo, e o corpo, tá? Então, a representação, né, dessa propagação, o raio luminoso, ó, e o feixe luminoso, é o conjunto de raios luminosos. As propriedades da luz, né? Elas vão apresentar trajetórias diferentes. Aí a gente tem aí o feixe divergente, é quando os raios da luz se afastam em todas as direções. O convergente é quando os raios de luz se aproximam de um ponto. E o paralelo é quando os raios de luz se propagam paralelamente sem se cruzarem. Vocês têm dúvida? Sim? Não? A mudança na direção ou no sentido dessa luz é o que experimenta os raios luminosos, né?
Então, eles vão incidir numa superfície e eles vão continuar a sua propagação nesse meio que eles incidem. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Nós temos a reflexão regular, que é uma superfície polida. Nós temos a reflexão difusa ou difusão, que é uma superfície rugosa. E, e aí, gente, ela vai emitir de um lado ou de outro, tá bom? Perguntas? Não? Tá todo mundo tão calado, vocês têm dúvida não? Já os espelhos planos, que é aquilo que vai refletir a nossa luz, né? A gente sabe que é como se fosse uma placa de vidro, né? Ela que recebe uma fina película de prata, por isso espelho, tá? E aí quando a luz ela incide nele, essa superfície, ela vai refletir regularmente. Então essa regularidade de reflexão é que permite formar as imagens no espelho. Então, a imagem é do mesmo tamanho do objeto, a imagem vai encontrar a mesma distância do espelho que o objeto e a imagem ela apresenta-se lateralmente invertida. Então, a parte direita da imagem vai corresponder à esquerda do objeto. Se tem pergunta? Que é isso aqui, ó, imagens do espelho. A representação geométrica de uma imagem no espelho, ó, a gente tem aqui o objeto, a imagem virtual e o objeto. Então, vai traçar dois pontos, né, dois raios luminosos que vai passar na parte superior do objeto em direção a esses raios incidentes. Vai traçar, né, os pontos de incidência e também cada raio incidente vai corresponder a um raio que é refletido. A imagem também ela vai se prolongar, né, esses raios refletidos por trás do espelho, tá bom? Então, a reflexão da luz pelo espelho, ela pode ter planos que são o que fornece as imagens que são sempre virtuais, né, direitas com o mesmo tamanho e simetria do objeto, e esféricos que são os côncavos ou os convexos. Então, fazem convergir a luz que neles incidem e o convexo fazem divergir a luz que neles incide. Vocês têm alguma perguntinha? Não? As imagens dos espelhos convexos são de natureza virtual, direta, menor do que a do objeto. Então, presta atenção. Ó, natureza virtual, direta e menor que a do objeto. Olha o exemplozinho aqui, tá vendo? A imagem, aqui, ó. As imagens dos espelhos, né? Elas vão fazer um centro de curvatura C. Nesse centro de curvatura C aqui, ó, ela vai ter uma natureza real, ó, centro de curvatura C. Ela é de orientação invertida, menor que o objeto, ó, que o Czinho. Já o objeto entre o foco e o centro de curvatura, então tem o foco e o centro de curvatura, aqui. Então, eu tenho a natureza real, invertida, menor que o objeto também. Já o objeto entre o foco e o vértice, tá? O vértice representado por esse Ozinho aqui e o meu ponto de incidência, ela é de natureza também virtual, direita, maior que o meu objeto. Então, meninos, por hoje nós ficamos por aqui. A gente dá continuidade depois com refração da luz, para a gente entender. Vocês têm alguma perguntinha? Sim, não? Nádia, Osimar, Arthur? Não. Não? Então, vou postar essa aula lá no Google, lá no Classroom, tá? Pede os colegas Ok. que não assistiu para assistir. Oi. Ela também tá no YouTube, né? Tá. Uhum. Então, se eu tiver, Mas aí você eu vou olhar. precisa do linkzinho que eu envio, tá? Para assistir no YouTube. Porque eu Aham, posto elas lá no meu canal lá. Eu coloco o público, mas você precisa do link para assistir, tá bom? aham. Aí tá lá Ótimo. também.
Aí você entra lá só para pegar o link, pode ser, e assistir direto pelo Ah, YouTube fica melhor. Então é isso, meninos. Então mais um pouquinho de teoria. Lembra daquela formulazinha para vocês não precisar. E aí a gente se encontra semana que vem na nossa próxima aula. Bom final de semana para vocês e bom resto de semana também. Abraço, até a nossa próxima aula, tá? Agora, tchau, tchau, meninos. Nem um tchau? Tchau. tchau. Nem um tchau para mim? Então tá, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.